que pelo que a gente sabe de fofoquinhas de bastidores, foi uma pessoa que, tipo assim, escolheu, mesmo tendo assinado o contrato, tipo assim, eu não quero fazer a nudez frontal, foi eles nem todos, porque essa revista tem um replay babado do Matheus Carriere, Nossa. e o ensaio, uma confusão aquele ensaio, mas o editorial também, mais uma vez, 100%, muito bom, que faz valer a pena toda a revista. Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, e o Rafa também já está aqui. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Há algumas semanas atrás, ou até meses atrás, a gente lançou o vídeo Top 10 edições nota 10. Em que todos os ensaios fotográficos pra gente eram nota 10 e todo o editorial da revista era nota 10. Quê? Peraí, pra você que caiu aqui no canal de paraquedas pela primeira vez nesse vídeo, nós temos toda a coleção da G Magazine e conforme a gente ia lendo, a gente dava nota. Exatamente. Para todas as partes da revista, editorial, ensaio de capa, ensaio de desejo. Isso. E aí as revistas só são nota 10 se ela tem, de nós dois... Exatamente, 10 em tudo. 10 em tudo, isso. Só que aí, como o canal foi criado justamente pra gente enaltecer o editorial da revista, que era a partezinha lá escrita, que fazia a gente entender muito sobre a nossa orientação sexual, sobre a nossa identidade pessoal, sobre os nossos direitos, nossa cidadania, muitas revistas, muitas vezes, ia falar assim, ó, ai, não vou comprar por causa desse ensaio de capa, não quero esse modelo. Aí, às vezes, a revista não ficava 10 por completo. Mas aí a gente, como tem toda a coleção, a gente começou a ler, a gente fala assim, gente, o editorial é maravilhoso. Então, tem muitas revistas que pra gente é nota 10 no editorial. E que pelos ensaios não seria nota 10, né? Então, o que a gente fez? A gente vai fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês 10 revistas que tem o editorial, as matérias, 100%. Então vai ser um top 10 editorial 100%. Então a revista vale a pena mesmo você, que é colecionador, ir atrás, às vezes, para um ensaio que você acha que não vai ser muito interessante, mas o editorial a gente está garantindo. Vale muito a pena. Então vem com a gente. Aproveita antes de vir, deixa o like aqui no vídeo, gente, e aproveita aí para ficar com o dedinho pronto para comentar bastante nesse vídeo aí, que a gente vai começar mais esse vídeo agora. Então, fazendo em ordem cronológica, a primeira que a gente listou como editorial nota 10... Por incrível que pareça, porque a gente precisa acidentar isso, né? Porque as pessoas falam, né? Ah, no começo a revista era ruim. Nada disso. Às vezes o ensaio podia não ser tão atrativo, mas a edição número 1, que já começou com o Vitor Xavier, que pelo que a gente sabe de fofoquinhas de bastidores... Fofoqueira! Foi uma pessoa que, tipo assim, escolheu, mesmo tendo assinado o contrato, tipo assim, eu não quero fazer a nudez frontal. Foi babado, porque era pra revista já começar já com ó... assim, e não teve. Então os ensaios dessa revista são um pouco fracos. Então a gente acabou vendo que através do editorial, a revista começando, que estava tipo assim, ó, encontrando a sua identidade ainda, como é que ela ia seguir esse rumo, já começou já tinha um potencial enorme. Já começou com uma porradona. É nessa revista que a gente é apresentada a Nani People. E assim, ela já começa maravilhosa, sim, trazendo um texto super, uma reflexão super legal. A Nani, ao longo do tempo, como ela tinha que preencher a coluna mensalmente, às vezes ficava mais humorístico do que conteúdo. Sim. E a Nani, ao longo dos anos que ela trabalhou na G, que ela trabalhou muitos anos na G, o tempo todo que a Ana Fadiga esteve lá, ela esteve lá. A Nani, ela trabalhou de formas diversas na revista. Ela teve a coluna dela, às vezes ela estava entrevistando, às vezes ela estava fazendo matéria. Mas ela já começa assim... Exatamente. Uma adição no salto alto. Da Banana Louca pra G Magazine, ela já começa com uma adição incrível. Aí uma sessão que vai vir sempre é a Globetrotter, que é de viagem, e aí traz Londres numa matéria super completa também. Sim, que justamente fala sobre nossa possibilidade de turismo lá, porque é um lugar que onde você deve ir pra conhecer. Ainda não escrita pelo... do André Fischer. Foi pelo Luiz Canizares. O vídeo G já trazia dicas de vídeo. Tanto para entreter a gente na forma do prazer, como na parte de obras, justamente do cinema, que falava sobre as nossas vivências, sobre as nossas vidas, que nessa revista falou sobre o filme Jeffrey, que a gente até deu dica dele aqui no canal, que falava sobre vivências na época da década de 90 de homossexuais e o HIV e a AIDS. Aí já consegue entrevistar a Rita Lee, que é ícone. Aí tem uma matéria internacional com o Paul Rudnick, que justamente é o criador do filme Será que ele é? Que a gente também já deu dica aqui no canal. E do próprio Jeffrey, que foi dica desse aí, falando que ele estava imergindo cada vez mais no cinema e justamente querendo naturalizar as nossas vivências. Gente, um editorial todo conectado, exatamente, né? Aí a G, mais relevante, mais atual do que sempre, traz uma matéria sobre etarismo.
E na primeira edição, quando você pensar uma revista de homem nu que é vazia, não tinha nada de vazio, nunca teve nada de vazio na G. E de cara, um ícone da comunidade que controversa pra caramba, mas estava lá uma entrevista com o Clodovil Hernandes, que na época a gente precisa admitir que por mais que tivessem todos os problemas dele com a sociedade, ele foi uma pessoa que ajudou a trazer muita visibilidade para a comunidade gay e tinha muito respeito também. E ele não tinha vergonha de ser quem ele era. Exatamente. Em todos os lugares que ele habitava. Então você vê que, tipo assim, já na primeira edição, a gente já estava mostrando que ela vinha com uma proposta completamente diferente de ser uma revista séria. E o mais legal é que você vê que não precisa ser o chamariz as fotos. Exatamente. O editorial era muito forte. Você podia consumir a revista por diversos motivos. E você teria um conteúdo muito positivo, até mesmo se o insight interessasse tanto. Exatamente. A próxima que a gente trouxe é a do Ricardo Feitosa. Exatamente. Já bem lá no futuro, né? Que é a edição, acho que 38. Isso, 30 e poucos. E tipo assim, tem um insight de capa e de desejo que a gente acha que tinham potenciais para serem melhores. Então eles acabaram não alcançando 10 pra gente. Sim. Mas o editorial, incrível. Aí a gente traz, bom, a gente sempre enaltece quando a gente fala de editorial de G Magazine, João Silvério Trevisan, e nesse ele fala do medo, de onde vem a homofobia. Gente, isso é super relevante. Exatamente. De discutir até hoje. Teve, inclusive agora, uma declaração muito boa eu não lembro quem foi, um ator da Globo, que disse, as pessoas querem curar, os religiosos, né, querem curar a homofobia, mas por que não curar as pessoas, por exemplo, que atacam sexualmente crianças, que são criminosos. Foi o Carmo Della Vecchia que falou isso, que tem pessoas falando para perdoarem estupradores, mas os homossexuais ficam sendo condenados para sempre. Então assim, é exatamente de onde vem esse medo tão grande, que a gente é um pecado tão grande. Eu acho que trata também do medo, tipo assim, de onde vem da gente o medo justamente de também ser tão perseguido, né? E as pessoas precisam entender a raiz desse medo todos também. Os medos, né? E aí conectado a isso, já traz uma matéria sobre religião, entre a cruz e a espada, que é a homossexualidade está dentro das igrejas, está dentro do culto, está dentro do seminário. E o conflito de você identificar a sua fé e ter essa briga de tipo não ser aceito naquele local. Ainda falando sobre medo, e uma pessoa que sofreu homofobia e foi perseguido, Oscar Wilde, então traz um pouco mais desse escritor brilhante britânico e tudo o que aconteceu com ele. Ele como já era preocupado justamente com essa representatividade desde lá dos 1800, né? Aí a gente traz um pouco de cultura e curiosidade com uma entrevista rápida com o Gilbert Baker, que foi o criador da bandeira do arco-íris. Então assim, G sendo cultura, sendo um pouco super interessante aqui. Amo. E aí a G traz uma matéria, uma entrevista com um futuro colunista, né? E o primeiro é LGBT a fazer parte de um reality show, né? É verdade. O Rogério Munhoz. Rogério Munhoz, que depois traz a coluna dos ursos, né? Na própria G. Então assim, muito legal a gente ver a evolução do próprio Rogério dentro das páginas da G. Por trás das lentes traz uma matéria muito interessante sobre como a gente fetichiza a pornografia, mas que é algo profissional. Então, é justamente por isso o título da matéria, por trás das lentes, o que acontece. É entender que essas pessoas, apesar de ser uma coisa que as pessoas às vezes, tipo assim, tratam como uma margem, são profissionais fazendo o trabalho deles e, tipo assim, todo mundo merece seu respeito. Você vê que é um editorial tanto informativo quanto de curiosidade mesmo, né? Às vezes as pessoas nunca pensaram nisso. Pois é. Aí logo depois, uma outra revista pra gente, que tipo assim, tem o editorial 100%, mas que os ensaios não se encaixam tanto nessa narrativa, às vezes nem todos, porque essa revista tem um replay babado do Matheus Carriere. Nossa. E o ensaio de desejo também é bem bom. É verdade. Mas o ensaio de capa a gente já falou sobre ele aqui no canal, então vamos falar do editorial. É a edição dos gêmeos, né? É uma edição de aniversário, não é? É a edição de aniversário do Felipe Fernando. Aí você traz novamente Trevisan falando sobre a Bíblia e como ela representa a homossexualidade como algo pecaminoso. E aí a gente já traz uma matéria sobre como o islamismo vê a homossexualidade. Então tudo conectado. Exatamente. A G ela fazia muito isso, né? De tornar um editorial fluido, de você ler e ver que as coisas meio que se conectavam. E aí na Vara da Família naquela época, a figura do Ciro Darlan estava muito em destaque, porque ele não só estava atuando em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, mas também de adoção de casais homossexuais. Estava até ajudando pessoas homossexuais a adotarem. E aí a gente fala, vamos entrevistar essa pessoa, porque ele é um aliado. É o mais das pessoas da sigla, que as pessoas ficam confusas. Novamente, um mais super importante são as mães, né? Então, a G traz uma mãe que traz o relato de ter um filho homossexual, de como isso é algo normal e que o amor supera qualquer tipo e como essas matérias às vezes envolviam a sociedade na época que não se falava muito, que às vezes através das matérias da G, muitos grupos de mães se formavam justamente para começarem a lutar em prol dos seus filhos LGBTs. Sim. Aí a G faz o perfil do Conrado Gotti.
Isso, que era também um rapaz que participou do programa Beija Sapo, que foi, acho, o primeiro o beijo primeiro homossexual na MTV, que era programas que, tipo assim, representam sempre a heteronormatividade, mas as nossas vidas também existem. A MTV foi lá e teve a cara e a coragem de colocar um homossexual participando do programa dessa forma também. Eu adorava esse programa, era muito legal. E aí, uma recapitulação a edição de aniversário dos 4 anos de G. Então, assim, o que trouxe no primeiro ano, o que são os destaques para eles, aí né? traz a revista do próprio Vitor. É verdade. Vitor Xavier falando das polêmicas, do Matheus Carriere ter sido posado, teve que a revista esperar, e todas as curiosidades dos 4 anos. Muito legal. A próxima edição, que pra gente também não tem as fotos, os ensaios nota 10, apesar de... O desejo é bem babado. O único deslize pra gente ser o ensaio de capa mesmo, que é o Marco Machonelli, porque tanto o desejo quanto o Esse feitiço... desejo merecia uma capa, hein? O desejo merecia a capa, o feitiço merecia a capa, e talvez o Marco Machonelli poderia ter ficado pra próxima. Passada. E sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? Essa edição traz o ensaio de fetiche, que é uma coisa que não é comum na própria história da G. É uma coisa que vinha e ia essa parte, porque às vezes eles tinham uma coisa Lolitos, aí a Lolito sumiu e virou uma edição especial, né? Tô brincando aqui em relação ao Marco Machonelli, a gente gosta do ensaio dele, mas tem alguns pontos pra gente que acaba tornando o ensaio dele um pouco genérico, por isso que não é nota 10 pra gente, tá, gente? É a primeira vez que o Marco Machonelli posa? Não, é a única. Ele só posou uma vez pra gente. É que ele posou tanto pra tantas revistas que a gente fica até confuso. Verdade. Mas o editorial dessa revista, ó, é maravilhoso. A Trevisan novamente traz um tópico super relevante, que é o isolamento e a solitude para a comunidade LGBT, que às vezes é mais forte. A gente tem aquele medo de, nossa, eu vou envelhecer sozinho porque eu não vou construir família. Então é um tema muito, muito importante. A coluna diversidade já estava aparecendo fortemente na revista, que é muito importante, que justamente uma revista voltada ao público gay, mas que se preocupava muito a informar a gente sobre todas as outras legendas dentro da comunidade. A maravilhosa sobre Claudia Wonder. A própria diversidade. A Claudia Wonder falando sobre trans, o Agora Rogério falando sobre urso, sim. Aí depois uma matéria sobre revitalização da saúde, comer bem. Então assim, você vê que é uma... Sim, a G ela se preocupava diversa. com todos os aspectos da nossa vida, porque tratava a gente como a gente deveria ser tratado, como um ser humano que tem todas essas questões, que a gente não vive só para pensar em sexo e pensar meio pelado, a gente cuida da nossa saúde, a gente cuida da nossa mente e da religião, e a gente se preocupava com todos esses corpo, aspectos. mente e alma, exatamente. Né? E aí, dando palco para as grandes personalidades LGBTs mesmo, a gente entrevista a Silvete Montilla, que é um ícone da Noite Paulista. E é engraçado como as coisas são mutáveis com o tempo. Nessa época ela nem se identificava como drag, ela falava que era transformista, e se entende hoje em dia que as duas coisas são a mesma coisa, e como hoje isso é muito diferente, tem de forma diferente. Uma reportagem bem importante sobre sair do armário, que é um tema que a gente revisitava algumas vezes ao longo da sua história. Que a gente tem que pensar fora da nossa bolha, né, gente? Não é porque certas coisas são fáceis pra gente, tem pessoas que vivem realidades completamente diferentes da nossa, e que elas precisam ter esse passo a passo de como lidar com essa realidade. Aí a G sabia muito bem que os homossexuais fetichizavam héteros, ela usava isso nas capas dela. Sim. E aí por que não trazer uma matéria? Estou apaixonado pelo meu amigo hétero, e agora? Pois é, quem então, nunca, assim, né, gente? Quem nunca? Nunca, não. Não deu tempo, né? Graças a Deus. Que é muito legal, que é meio que dicas, né? E assim, de como se portar e o que fazer. No caso, Rafael foi... Eu sou o hétero que se apaixonou por gay. É verdade. Gente, eu tô falando pra todo mundo, dá licença, isso é normal. Tinha que ter essa matéria. Achava que era hétero, e agora? E aí o Parla G, que é uma coluna bem pequena lá do final da revista, que existiu por bastante tempo, né? Traz Que País é Esse?, que é uma carta de um leitor para a G sobre como ele estava sofrendo em relação... E tem que lidar com as opressões da própria sociedade. Exatamente. Então assim, a G dando voz ao próprio leitor. Exatamente. A edição do Williams Alexandre também entra aqui na nossa, que os ensaios da revista, apesar de ter muitos modelos bons, os ensaios ficaram um pouco confusos, então acabaram não tomando nota 10 pra nessa gente. edição, todos os modelos tinham muito potencial. Sim. Mas todos os ensaios deram uma derrapada, eu acho que na parte de produção mesmo, sabe? Ou talvez a escolha das fotos, não sei. Enfim, acabou não sendo 10 pra gente em questão dos ensaios. O Williams tinha relação com quem? Com Alexandre Frota. Alexandre Frota que e essa foi a chamada para trazer ele, foi o contato dele, Aí, novamente Trevisan trazendo agora, em vez de saída do armário, aquelas pessoas que optam mesmo viverem uma vida enclausurada. Não vou mostrar minha opção sexual ou viver isso abertamente. E aí ele fala do sofrimento dessas pessoas. Porque você não poder ser plenamente quem você é o tempo todo tem sim um peso, né? Principalmente psicológico na sua vida. Verdade. Depois o Reiki, que é um tipo de terapia e também filosofia, né, de vida, que muitos homossexuais até migram, né, se veem representados.
Tem uma entrevista com o Celso Cury, que é uma personalidade muito importante, muito Produtor, próximo do próprio do João, que lá na década de 70 escrevia para jornais de grandes plataformas, já tentava dar voz para a comunidade LGBT, era perseguido por causa disso. Ele tem uma história riquíssima envolvendo justamente essa luta por direitos. Foi envolvido também com o Lampião, junto com o Trevisan e Agnaldo Silva. Então era muito importante ter entrevista dessas pessoas, que são pessoas que não devem ser esquecidas nunca. Porque a gente tem direito hoje em dia, nessa era tão moderna, graças a essas pessoas desse tempo. A ICG falava sobre como se alimentar bem, se exercitar, como se relacionar, também trazia dicas jurídicas. Você sofreu algum tipo de violência, danos morais, o que fazer, como proceder, quem procurar. Então, uma reportagem sobre realmente direitos. Nudez no Campo Senhor é uma matéria muito legal sobre um padre argentino que posa nu. Que ele acabou abandonando, né? O celibato, e para geralmente viver a realidade dele, que ele começou a se identificar como homossexual. Esse padre tinha acesso à academia, né? Delícia. Em nome de Jesus. E ele fez um ensaio nu também para celebrar isso. Maravilhoso. E isso foi dessa edição. A próxima edição foi a do Robson Rodrigues, que era um jogador de beisebol, e também que o ensaio dele é até legal, mas o ensaio de desejo era a época de Páscoa, fizeram uma pegada do menino com uma pelúcia de coelhinho, sujo de chocolate. Pra gente ficou uma coisa muito... Eu acho que mesmo a pessoa que tem fetiche de comida não ficou legal. Sexy, ficou meio piegas, vamos dizer assim, né? Então a edição em questão de ensaio não foi nota 10, mas o editorial mais uma vez servindo tudo. E o Trevisan, de vez em quando, ele alfinetava a gente. E nesse é uma alfinetada. O homossexual sabe amar? Então, assim... Ele fala sobre diversos tópicos, um deles sendo será que a gente só não quer reproduzir aquilo que já existe? E outra coisa, a gente é uma comunidade muito sexualizada e que muitas vezes na nossa meta de relacionamento está mais baseada na conexão sexual do que no sentimento em si. Sim. Aí, caminhando ainda nessa parte de relacionamento, traz no autoajuda química, uma questão de pele, então, falando justamente quando tem aquele olhar... Gente, o Rafa abriu a porta do aeroporto, eu olhei pra ele, alguma coisa aconteceu. Essa questão da revista ter muita seção de autoajuda e de help, que eles chamavam de help, depois de tempo acho que autoajuda virou help, muita gente acha isso muito infantilizado na G, né? Fala assim, gente, essas diquinhas parece capricho. Contigo, né? Capricho. Só que a gente precisa entender uma coisa, que muita gente não lembra e às vezes por já estar tão bem resolvido com sua sexualidade não pensa sobre. O homossexual ele vive muito a adolescência tardia. E às vezes essas sessões que faziam você entender a perspectiva do homossexual do ponto de vista mais adolescente, do passo a passo, é importante, porque tem gente que não lidou isso na época que tinha que ter lidado, porque a gente é oprimido na nossa própria pele. Então quando a gente começa a se identificar com a nossa homossexualidade, é importante ter contato com essa parte também. Sim. Aí a gente entrevista uma diva da música, que é uma aliada também, que é a Vanderleia. E termina trazendo novamente religião, a fé que dói, que é quando você, apesar de ser homossexual, quer profetizar sua fé e não é aceito nos ambientes religiosos. E ainda fala também, na parte de cidadania, o DDH, que é o telefone... Lá do Rio de Janeiro, que é um lugar onde você poder buscar ajuda, e de como a gente estava completando 5 anos de ajuda e auxílio, não sei... A comunidade LGBT, que é uma coisa muito importante. Eu sei que tem as linhas hoje de direitos da mulher, de agressão e tal, talvez ainda exista. Ainda mais que a gente está vivendo um governo que pensa em direitos civis. E no Parla G tinha Aos Gays, o que é dos gays, justamente falando sobre o nosso alcance de direito e a nossa poder de ter que correr atrás também de ter direito na sociedade. Principalmente já pensando na união civil, porque se falava muito ainda naquela época desse projeto de lei, que nunca virou uma lei, mas a gente, graças a Deus, conseguiu esse direito graças a um julgamento no Supremo. Aí a próxima ficou a do Marco Baby, que também é uma edição que não tem os ensaios de nota 10, por várias questões pra gente, ensaios de irmãos juntos, e o próprio Marco Baby, que é uma confusão aquele ensaio. Mas o editorial também, mais uma vez, 100%. Muito bom, que faz valer a pena toda a revista. Trevisan, mais uma vez, cutucando quem tem medo de consciência, ou seja, quem tem medo de viver a sua vida abertamente, quem tem medo de lutar pelos direitos civis, quem que tá perdendo se a gente ocupa espaços.
Depois no Help, morando juntos, que é uma questão para casais LGBT. Exatamente, porque a pessoa pensa, ai gente, pra que vai dar dica de morar junto? Gente, o LGBT tá vivendo tudo, pra ele é tudo novo quando ele tá vivendo, sabe? Não é tão fácil quanto pro hétero. E você precisa aprender como lidar com essa realidade. E eu sinto que é uma matéria muito recente também, porque a gente tem vivido agora um retorno desse tópico, né? Sim. Casais até heterossexuais que têm decidido morar em casas separadas. Sim, e às vezes não existe o casamento, tipo assim, eu só quero juntar meus trapos com a pessoa que eu amo, sabe? Não quero a parte burocrática. A união de corpos, né? Exatamente. Como se diz. O T-Lovers é uma matéria que fala sobre homens que gostam de mulheres trans. Eu acho que, por mais que a gente entenda como uma matéria problemática, tipo assim, ó, parece que tá fetichizando corpos trans, eu acho que no caso aqui eles estavam querendo mais naturalizar justamente o relacionamento de homens com mulheres trans, não de um ponto de vista de fetiche, mas tipo assim, essa realidade existe e isso tem que ser tratado como natural. Não, e essas mulheres que são heterossexuais, elas também merecem amar. Sim. E quando elas encontram pessoas que são livres o suficiente de preconceito para amá-las enquanto mulheres, isso é sensacional, acho que tem que ser celebrado. A entrevista com o Fernando Gabeira, que é também um aliado da comunidade, sim. E a gente acaba passando para a próxima edição, que foi a do Fabiano Borges, que mais uma vez, o ensaio dele é bom. Seria um ensaio que teria até uma nota um pouco mais alta que a gente deu, só que tipo assim, acho que algumas edições anteriores já tinha tido um ensaio com o Alexandre Gaúcho, e eles começavam a pegar um... repetitivo. Exato. Tudo bem ter um jogador de futebol, mas não precisa um ensaio todo, todos eles ser todos iguais, sabe? Dentro do locker. Podia fazer um pouquinho do ensaio no universo dele, mas depois leva ele para um outro universo para ter uma diversidade. Aí você pega muitas edições próximas com a mesma temática, vai muito repetitivo. Parecia só o mesmo ensaio com outro modelo, com outro jogador. E o ensaio de desejo eu lembro que eu gosto muito, mas é limitado. É limitado. Então acabou a revista sendo 100% pra gente realmente só nas matérias mesmo. Aí o Trevisan traz uma reflexão sobre quem tem medo de Jean Willis, porque o Jean... Foi na época que ele estava causando bastante comoção no Brasil e fazendo as pessoas falarem sobre o gay, ainda mais na mídia, porque foi a época que ele estava para ganhar o Big Brother. E é legal porque depois quando o Jean entra pra G como colunista, ele faz em uma das matérias dele uma homenagem ao Trevisan. Então você vê que tem essa conexão. Filho de gay gayzinho então aqui como casais gays criam os filhos e eles não necessariamente vão ser homossexuais. É para tratar de uma questão bem problemática na sociedade homofóbica, onde falam que se derem direitos a uma adoção por gays, eles vão criar gays, né? E quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lembrando que no Brasil, o direito à adoção veio 1 ano antes do próprio direito à união. Então, essa problemática das crianças estarem nos orfanatos e não serem acolhidas, gente, isso pode ser não solucionado, mas aliviado, dando esse direito de adoção para todos. Exatamente. Né? A Sombra das Árvores, que é sobre se pegar em partes. Exatamente, então, é uma coisa que a gente precisa falar sobre, porque isso é ancestral, né? Ancestral, vamos dizer assim, pra Tom Finland, né? Exatamente, muito antes disso, acho que dos primórdios que a gente era visto como criminosos, e tipo assim, era a única saída que tinha pra você conseguir encontrar os seus pais pra se relacionar de alguma forma. Isso é pré-gueto até, eu acho. Né? Aí depois, Bicho Gay, Bicho Homem, sobre a natureza de... Eu amo essa matéria. Essa matéria é sensacional, gente. Tem tanto exemplo de comportamento homossexual na natureza. Entre animais. Assim, pra destruir a narrativa dos conservadores de que o ser humano que é um comportamento pecaminoso do demônio. Não, nada a ver. É natural. Sabe? Exato. Aves, por exemplo, que tem um comportamento monogâmico, 2 machos. E tá tudo bem, sabe? As hienas, por exemplo, tem uma estrutura hierárquica matriarcal em que a fêmea é dominante e às vezes faz sexo sem o intuito de copulação e tá tudo bem. Exatamente. E aí a gente pula para a próxima edição, que já é tipo a penúltima da nossa lista, que é do Eric Lobão na capa, que pra gente é um ensaio que a gente acha muito fraco da história da revista. Eles tentaram um modelo diferente. Né? Ele é maduro e tal, mas eu acho que a proposta acabou não funcionando. Eu não sei se... Eu acho que não é só você pegar um modelo diferente. Eu acho que a pessoa tem que estar dentro do elemento dela pra saber o trabalho que ela tá proposta a fazer, e o negócio pra gente não funcionou muito bem. E por não ser foto de estúdio, eles se perderam um pouco na ambientação, que às vezes tira foto dentro de um avião, né? E aí... Assim, tem algumas fotos realmente que são legais do ensaio, mas o ensaio acaba não sendo nota 10 pra gente. Sim. O Trevisan traz uma matéria bem instigante sobre o apocalipse homossexual. Algumas vezes a gente lia o Trevisan e eu lembro de a gente ficar um pouco chocado, mexido. E essa matéria era uma delas, sobre uma catarse, assim, de tipo, ou a gente luta realmente pelos direitos e se identifica como uma comunidade, ou a gente vai voltar lá pra trás. Então, isso também é muito relevante. Quando tudo acaba é o fim dos relacionamentos, né? Na matéria Help, que
a gente tenta construir dia a dia para não chegar nesse ponto, né? A ideia é o Unidos para Sempre. Exatamente, mas como você lidar quando o relacionamento acaba, porque é uma realidade que realmente pode acontecer. Sim, em ação, plano B do comportamento é sobre... Você às corpo vezes físico. você já tá numa certa idade Sim. e você acabar, tipo assim, ainda tem esperança para você mudar de rumo, porque a vida não acaba ali porque você já tá mais maduro. Você pode procurar um novo caminho, encontrar felicidade e, tipo assim, e ser feliz, sabe? Não, tipo assim, porque eu tô a vida inteira vendo algo que não me traz felicidade, preciso ver isso até morrer. Não, tem a opção de seguir pelo plano B. E nessa matéria é legal que eles trazem alguns exemplos, né? De pessoas maduras, realmente, que estão fazendo isso já numa idade onde as pessoas pensam que você não pode mais tomar essas decisões. Uma reportagem super importante, porque na época estava tendo eleição, e agora em quem votar, que aí, porque o candidato é homossexual merece seu voto? E estava mostrando que a gente já estava com muita dificuldade de ter apoio justamente da população em votar em pessoas LGBTs para dar voz pra gente no parlamento. E é uma coisa que, graças a Deus, mudou com o passar dos anos, que hoje a gente tem um monte de gente LGBT lá, tipo, lutando pelos nossos direitos. Sim. A G também trazia matérias mais voltadas para o lado sexual. Uma delas era a inteligência sexual, que se falava do uso de técnicas de tantra e lingam, do não relacionamento, que é para atiçar um pouco o casal. Aí tinha uma entrevista também com uma filósofa, com a Márcia Tiburi, também, que era muito importante, falando sobre justamente pautas LGBTs. Uma entrevista com a maravilhosa Bruna Surfistinha. Com a Raquel, que, tipo assim, falando sobre a realidade, a dificuldade de se ser prostituta, no caso, né, mas, tipo assim, de que há uma forma de você mudar a sua vida e, tipo assim, respeitar essas pessoas pelo que elas fazem, porque elas são profissionais e elas têm direito a respeito, porque a escolha de cada um só diz respeito a cada um mesmo. E você que gostou de Anora, que ganhou o Oscar, veja o filme Bruna Surfistinha com a Débora Seco, arrasa, maravilhosa. Talvez até ter continuação, acho né? que estão produzindo a continuação. E aí, então... Aí, a última edição ficou a edição número 114, que foi uma época que a gente realmente já não estava mais conseguindo famoso para posar pra capa. Aí os sites estavam sendo bem genéricos, não tinha muito atrativo nenhum mais, né? Mas, tipo assim, eles estavam tentando, mas pra gente acabou sendo mais uma revista que não tem os ensaios com nota 10, mas realmente as matérias continuavam sendo incríveis, porque a Ana ainda estava à frente da revista, e o editorial dela, ela estava falando sobre uma carta, que estava um e-mail na época já, né? Que estava rolando por aí, que estavam disparando tudo quanto é canto, mostrando os preconceitos da sociedade conservadora, querendo difamar o fato de como o casamento gay seria uma coisa destruidora para a sociedade. E ela destrói ponto a ponto, é muito legal. Escravos da Beleza, o Trevisan traz uma coluna sensacional, super atual, sobre como a gente realmente está preso a valores estéticos e a gente embute valor a cada um de nós na comunidade pela aparência física. Exatamente. E assim, não precisa falar mais nada. Segundo as mães... Fala sobre as sogras. Isso. Que fala, tipo, às vezes você em casa não tem suporte da sua família, mas você encontra um namorado que tem uma família que dá um suporte, você acaba encontrando uma segunda mãe que justamente te acolhe pelo que você é, justamente num outro lugar, aquela história de você criar família que não é de sangue, mas que acaba sendo família também. É uma sorte duplicada, né? Você tá com a pessoa que você ama e ainda tem a mãe dele. Endurecer sem perder a ternura na reportagem. Mostrando a realidade da vida dos michês. Isso. Que é também um relato, eu acho, bem interessante, que é uma coisa meio curiosa, você não sabe normatizar a vida de pessoas. Não é porque ela não se encaixa na sua realidade que as pessoas não merecem respeito também. Aí o help é aquele período de que você acabou de levar um fora, o que fazer, como começar a procurar novamente um novo... Você acaba vendo que numa ela fala pra você lidar como o pé na bunda, e na outra ela já vinha algumas lições mais pra frente, tipo assim, como agora seguir em frente depois de ter tomado o pé na bunda, pra reabrir os seus horizontes, pra encontrar novas pessoas. Então ela já tinha toda essa preocupação. O editorial dela justamente não era uma coisa largada no espaço, ela se preocupava com essa cronologia. Era a parte do levantar, dar o saco de poeira e dar a volta por cima. A entrevista com o Gilberto Braga, que foi um ponto importantíssimo da história da G, porque na entrevista que ele deu, ele fala sobre o fato dele ser casado com o marido dele há anos e não ter os mesmos direitos que casais heterossexuais dentro da própria Rede Globo. E que através dessa entrevista a Rede Globo mudou todo o regime dentro da empresa para beneficiar casais homossexuais também. E depois isso acabou abrangendo as leis dentro do próprio país. Então você vê que a G, por mais que as pessoas tentem marginalizar ela, que ela era uma revista menor, que não merecia atenção, muitas coisas que aconteciam dentro da revista tinham um impacto social que modificaram e trouxeram muitos benefícios pra gente até hoje. Impacto real, né? Exatamente. E aí, por fim, na coluna televisão, o arco-íris televisivo falando de personagens LGBT na TV. Cada vez mais, a TV cada vez mais imersa na realidade das nossas vidas. E assim a gente apresentou para vocês mais
10 edições incríveis da história da revista, que muitas vezes não pelos ensaios, mas pelo editorial. Como o editorial era incrível, como a Ana tinha essa preocupação de trazer tanta informação pra gente justamente entender e saber sobre o nosso lugar na sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like, comenta aqui o que vocês acharam sobre Tem alguma todas edição as que a gente não edições. colocou que você E gosta? outra coisa, vocês têm todas essas edições? Sabia que essas edições eram tão legais assim? Vão correr atrás delas, colecionadores? Eu acho que tenho certeza que vão. Então, gente, obrigado por ter vocês aqui com a gente mais esse vídeo. A gente espera vocês no próximo e até já já.